Olá, igreja. Olá a todos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante importante da Bíblia. É sobre o livro de Ruth. Ruth é o 8º livro da Bíblia e tem 4 capítulos. Ruth prova para cada um de nós que não importa a sua origem, você pode fazer parte, sempre pode fazer parte da família de Deus. Ruth foi uma mulher muito virtuosa. Algumas virtudes de Ruth. Depois vocês conferem se eu estou falando realmente todas elas, ou se tem mais alguma. Ela foi leal, foi fiel, foi zelosa, trabalhadora, grata, respeitadora, persistente, digna de confiança, prestativa, obediente, corajosa e uma mulher de atitude. Nós vamos fazer agora um resumo dos 4 capítulos do livro de Ruth. Naquela época eram os dias de juízes, né? Os juízes julgavam, não havia rei. Houve fome e Elimeleque, de Belém de Judá, sua esposa Noemi e seus filhos Malom e Quilion deixaram a sua terra para habitar em Moabe. Aqui vou abrir um parêntese para explicar Moabe. Moabe era uma terra amaldiçoada por Deus. Moabe era o filho de Ló, fruto de uma relação de incesto com sua filha mais velha, originando então os Moabitas. Isso está em Gênesis 19, versículo 37. Quando o povo de Israel peregrinava pelo deserto, o rei de Moabe não permitiu a sua passagem pelo território de Moabe e não os alimentou, não os ajudou. O rei moabita teve medo dos israelitas e contratou Balaão para amaldiçoá-los. Balaão não conseguiu fazer isso, somente teve palavras de bênção. O Senhor não deixou Balaão amaldiçoar os israelitas. Entretanto, Balaão aconselhou o rei a enviar mulheres para se mesclarem com os judeus e levarem prostituição e idolatria para os judeus. Por tudo isto, os moabitas estavam sob a maldição de Deus. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. Seus filhos casaram com mulheres moabitas, Orfa e Ruth, e depois de 10 anos morreram também os filhos. Noemi resolve então voltar para Judá. Ela aconselha as noras a voltar para a casa dos seus pais. Elas choraram, mas Orfa, com um beijo, se despediu da sogra e voltou para casa. Ruth, porém, se apegou a Noemi. Noemi tenta dissuadi-la, mas Ruth responde: aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Noemi então aceita que Ruth a acompanhe. Em Belém, Noemi, que significava amável, encantadora, o nome Noemi, dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, que quer dizer amarga, porque grande amargura me tem dado o Senhor. Chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Tinha Noemi um parente de seu marido falecido, Elimeleque, homem de posses, chamado Boaz. Ruth foi ao campo apanhar espigas. Por casualidade, entrou no campo de Boaz. Boaz percebe e pergunta por Ruth. O seu servo explica quem era Ruth. Boaz pede para que Ruth fique com suas servas. Com o rosto em terra, Ruth pergunta por que Boaz a favorece, sendo ela estrangeira. Boaz sabe do que ela fez a Noemi e como deixou a terra que nasceu para viver com um povo que não conhecia, o povo de Israel. O Senhor retribua o teu feito, disse ele. Ruth come e se farta ao lado dos segadores, dos que fazem a colheita. Boaz permite que Ruth colha da cevada e do trigo sem restrições. Ruth leva alimento para Noemi. Ruth conta para Noemi sobre Boaz. Noemi confirma que Boaz é parente e um dos resgatadores. Noemi instrui Ruth a se arrumar e procurar Boaz. Fala para Ruth descobrir os pés de Boaz e se deitar sobre eles, sobre os pés. Ruth responde: tudo quanto me disseres farei. Boaz acorda assustado, com Ruth aos seus pés, e Ruth responde: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Boaz a elogia, diz que é mulher virtuosa. Contudo,
afirma haver outro resgatador com prioridade sobre ele. Boaz encontra o outro resgatador e afirma que, além de resgatar as terras de Noemi deixadas pelo seu marido, também deveria tomar a mão de Rute, a moabita viúva, para suscitar o nome do esposo falecido, que era Malom, um dos filhos de Noemi, sobre a herança dele. O resgatador se nega a fazê-lo, deixou para que Boaz o fizesse. Boaz compra de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom, seus filhos. Também tomou por mulher a Rute. Todas as testemunhas aprovaram. Rute engravidou e teve um filho chamado Obed. Este foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi. Então, Rute e Boaz foram os bisavós de Davi, e o filho deles, avô de Davi, fazendo então parte da genealogia de Cristo. Deus sempre desejou ter um povo que o expresse nesta terra e que exerça autoridade em seu nome. Hoje é um homem coletivo, é a igreja. Na Bíblia, os primeiros 5 livros formam um Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Em seguida, vêm os livros históricos, que são 12, divididos em 3 grupos. Os livros anteriores ao reinado de Israel são Josué, Juízes e Ester. Os livros que narram a história de Israel e Judá são 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas. E os livros que tratam da restauração do reino de Judá são Esdras, Neemias e Rute, que vamos ver hoje. Os fatos narrados em Rute ocorreram no período de Juízes, está lá em Rute 1, versículo 1. A história de Rute é um relato belo e doce. O livro de Rute enfatiza o aspecto da vida. Ou então precisamos sempre da vida de Deus em nós, em tudo que fizermos, em tudo que a gente fizer. Precisamos ter a vida de Deus atuando em nós. Naquela época houve fome em Canaã. Elimeleque foi para a terra de Moabe, junto com a sua família, o que desagradou a Deus. Apesar de estar morando em Efrata, Efrata significa lugar de solo fértil, Elimeleque não creu que Deus o sustentaria em meio à fome. A fome foi usada por Deus para provar a fé de Elimeleque. Temos aqui uma lição. Deus é responsável pelo sustento do seu povo. Deus é responsável pelo nosso sustento. Por pior que seja a situação, não devemos buscar ajuda no mundo, no Egito, mas devemos permanecer na boa terra, em Canaã, que simboliza a figura de Cristo e suas riquezas, confiando no que Deus tem preparado para nós. Tudo o que acontece conosco, precisamos crer sobre isso, está sob o arranjo de Deus, o arranjo soberano de Deus. Para isso, precisamos crer nisso, que tudo o que acontece conosco, Deus está no comando. Não podemos permitir que Satanás nos escravize quando estivermos passando por provações, que ele realmente se utilize dessas situações para tirar proveito de nós, nos escravizar. Precisamos descansar em Deus e aguardar o seu livramento. Após a morte de Elimeleque e de seus 2 filhos, Noemi decide voltar de Moabe para Canaã. O nome Noemi significa doce ou amável. Nela vemos muitas virtudes humanas, não só em Rute, mas também em Noemi. Ela se preocupava muito com suas noras, não queriam que a seguissem até Belém por causa de sua viuvez, por estar só e por não ter mais filhos para elas. Ela não visava o seu próprio interesse e não queria que Orfa e Rute sofressem por causa dela. Orfa voltou para sua casa, mas Rute insistiu em ficar com ela. Rute uniu-se ao povo de Israel e passou a servir a um único Deus, ao invés dos ídolos de Moabe. Noemi era submissa ao marido, não murmurou por ter saído de sua terra e ir para Moabe. Não murmurou contra Deus por ficar na situação de viúva e sem filhos. Isso é um exemplo, né? Não murmurar por situações tão graves. Quando chegou em Belém, disse que seu nome deveria ser Mara. Mara significa amarga, por causa do seu sofrimento. Mesmo assim, não murmurou contra Deus. Noemi dava bom testemunho para as pessoas e para Deus.
Noemi submeteu-se a todo o arranjo de Deus. Noemi confiou totalmente em Deus. Esse exemplo deve ser o nosso modelo. Nós, mesmo quando afligidos pelo Senhor, precisamos aceitar essas provas com um coração alegre. Eu sei que não é fácil, nem um pouco fácil, mas nós precisamos ver que Deus está no comando de nossas vidas, que as provações virão para todos e que nós devemos tirar proveito delas para crescer. Noemi provavelmente falou muitas vezes a Ruth sobre Deus, sobre o povo de Israel, que é o povo de Deus. Noemi insistiu com Ruth para que ela voltasse para o seu povo, para os seus deuses, como a sua cunhada Orfa tinha feito. Porém, Ruth fala: porque onde quer que fores, irei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth 1, 15 e 16. Eis aí uma decisão sábia e ousada. O testemunho de Noemi despertou em Ruth o desejo de adorar o Senhor na tenda da congregação. Ou seja, ela era proibida de fazer isso porque era moabita. Ela precisava se tornar uma israelita. Ruth teve um anseio de buscar o verdadeiro Deus, de deixar os falsos deuses e buscar o verdadeiro Deus. Deus deseja que hoje seus filhos também tenham o mesmo desejo, buscar a sua vontade, um único lugar estabelecido por ele para ser adorado, que é a igreja. Precisamos ser como Ruth, pagar o preço para fazer a vontade de Deus. Ló, o pai dos moabitas, conheceu o único Deus e foi salvo por ele da destruição de Sodoma e Gomorra. Abraão interviu na salvação de Ló com Deus, para Deus, pediu para Deus salvá-lo. Ruth foi conquistada pelas virtudes humanas de Noemi, que expressavam Deus. Ruth conviveu com Noemi em Moabe por cerca de 10 anos. Isso contribuiu para que Ruth escolhesse Deus e o seu reino. Como Noemi, devemos manifestar as virtudes humanas que o próprio Senhor Jesus viveu. Devemos ser luzeiros neste mundo tenebroso. Filipenses 2, 14 e 15. Que as pessoas possam ver a luz de Deus em nós, em todas as situações por que passarmos. Deus nos tem colocado em situações difíceis para que o expressemos por meio da sua vida em nós, não por nós mesmos, mas pela sua vida, pela vida de Deus em nós. Noemi, com seu testemunho, atraiu Ruth para Deus e seu propósito. Como Ruth, devemos sair de Moabe, abandonar nossos ídolos, escolher Deus e o seu povo. Precisamos gerar Cristo nas pessoas. Precisamos gerar Cristo nas pessoas. Graças à escolha de Ruth em escolher o verdadeiro Deus, podemos hoje desfrutar de Cristo, que é um descendente de Ruth. Orfa e Ruth, as noras de Noemi, representam dois caminhos, duas escolhas com relação a Deus. Orfa, com um beijo, despediu-se de Noemi e voltou para Moabe. Entretanto, Ruth permaneceu com Noemi. Em Josué 24:15, diz lá: escolhei hoje a quem sirvais. Era o desafio de Josué aos filhos de Israel. Hoje também estamos diante de dois caminhos. Orfa voltou para o seu povo e para os seus deuses. Ruth escolheu apegar-se à sua sogra, que representa o povo de Deus. Seguir o Senhor, além de negar-se a si mesmo, negar-se a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo, Mateus 16:24, também implica em seguir Noemi, como Ruth fez, que representa os irmãos mais velhos, mais experientes à nossa frente, Efésios 4, 11 e 12. Eles nos ajudam a ganhar mais de Cristo. Por exemplo, Timóteo seguia Paulo. Vivemos no corpo de Cristo. Não podemos mais ser individualistas. Nós estamos num corpo, o corpo de Cristo, com Cristo cabeça e nós como seu corpo. Deus preparou o tempo adequado para Ruth ser resgatada. Era o tempo da colheita da cevada. Cevada simboliza a ressurreição, porque era a primeira cultura colhida após o inverno em Israel. Hoje, podemos desfrutar de todas as riquezas de Cristo por causa da sua morte e da sua ressurreição. Ruth foi para o campo apanhar espigas atrás daquele que lhe favorecesse. Havia uma lei em Israel que beneficiava o estrangeiro, o órfão e a viúva. Dava o direito de recolher do chão as espigas que caíam dos cestos dos colhedores, dos que as colhiam. Isso está em Deuteronômio 24, Levítico 23 e 19.
Isto mostra Deus cuidando dos necessitados. Ruth cumpria esses requisitos. Era estrangeira, era viúva, pagã, pobre. Ruth, moabita, pecadora pagã, alheia às promessas de Deus, prefigura os cães gentios que têm o privilégio de participar debaixo da mesa das migalhas que caem da porção dos filhos de Deus. Isso está em Colossenses 1,12, Mateus 15, 22 a 28. Os filhos de Deus comem à mesa e o que cai da mesa, as migalhas, essas pessoas que se esforçam em se apoderar do reino, eles comem dessas migalhas. Hoje, os estrangeiros, as viúvas e os pobres podem ser os irmãos mais novos ou sem crescimento de vida. Devemos supri-los. Os pobres deveriam recolher as espigas, deveriam fazer a sua parte também. Não devemos entregar tudo pronto para as pessoas. É preciso que haja um coração de busca. As pessoas precisam querer, precisam buscar o Senhor. Pelo sangue de Cristo, deixamos nossa posição de moabitas ou cananaitas, pois somos chamados à mesa da comunhão com o próprio Senhor. O Senhor nos convidou para participar da sua mesa, não mais para comer migalhas que caem da mesa, mas para desfrutar de todas as riquezas do Senhor. Além do tempo adequado à colheita da cevada, Deus preparou o lugar adequado, as terras de Boaz, e a pessoa adequada, Boaz, para cuidar de Ruth. Então, o tempo, o lugar e a pessoa adequada, tudo preparado por Deus para que Ruth fosse cuidada. Foi Deus quem a levou de Moabe até Belém. Ele que preparou Boaz, um homem generoso e senhor de muitos bens. Boaz é uma prefiguração de Cristo. Se pensarmos em nossa experiência da salvação, a minha e a sua, veremos que tudo foi arranjado pelo Senhor. Ele preparou o melhor tempo, o melhor lugar, que é a igreja, também preparou alguns irmãos para nos conduzir, para nos ajudar. Boaz disse a Ruth: não vás colher em outro campo, aqui ficarás com as minhas servas. Deus também preparou para nós esse bom lugar, representado pela igreja. Ruth se surpreendeu com o tratamento recebido e perguntou a Boaz: como é que você me favorece e faz caso de mim, sendo eu estrangeira? O lugar de proteção é a vida da igreja, contra a qual as portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Mateus 16, 18. Por ser moabita, pobre e viúva, a situação de Ruth era muito difícil em Canaã. Ela só era digna de se alimentar das espigas rebuscadas, ou seja, das que caíam da colheita. Esse quadro representa a nossa experiência inicial com o Senhor. Não podemos ficar nessa situação de rebuscar espigas, nessa situação de migalhas, para sustento espiritual para sempre, não. Precisamos dar atenção à palavra, precisamos crescer. Deus deseja dar-nos todas as suas riquezas. Precisamos desejar para nós o que Noemi desejava para Ruth, um lar, para poder desfrutar toda a riqueza do marido, que para ela foi Boaz, toda a riqueza da casa de Deus. Ruth colhia espigas não só para ela, mas também para sua sogra, para Noemi. Ou seja, nossa busca não deve ser unicamente para o nosso suprimento. Precisamos ter um coração de compartilhar, de dividir o que nós ganhamos da palavra. Isso é a vida normal da igreja. No capítulo 3 de Ruth, lá mostra a busca de Ruth pelo descanso de Deus. Para Ruth, significava ter um lar, para ser feliz. Esse lar viria do seu casamento com Boaz. De igual modo, só podemos ter um verdadeiro lar quando nos casamos com Cristo e entramos no seu corpo, na igreja. Para ajudar as pessoas, devemos levar um evangelho elevado, que fale de Cristo e da igreja. Boaz estendeu sua capa sobre Ruth, como um sinal de que se casaria com ela, por ser ele o resgatador. A capa de Boaz prefigura a graça de Cristo. Quando a graça nos alcança, nós somos salvos. Quando estamos em fraqueza, em situação miserável, o poder de Cristo se aperfeiçoa em nós. Temos pouca força, e essa força vem do Senhor. Devemos em tudo depender do Senhor. A sua graça nos basta, nos supre. E então podemos suprir outros com a vida de Deus. Boaz, por ser muito rico, com muitas propriedades, tipifica o Senhor Jesus.
O Senhor Jesus, além de herdeiro, também expressa tudo o que Deus é. Boaz não se mantinha à distância de seus empregados, ia ao campo com eles, comia com eles, limpava a cevada, dormia na eira com os empregados, onde os empregados dormiam. O Senhor Jesus também veio habitar em nós e trabalhar em nós para conformar-nos à sua imagem. Onde quer que estejamos, temos a presença do Senhor conosco. Onde estivermos, temos a presença do Senhor conosco. Boaz tinha um padrão humano muito elevado. Determinou que seus servos cuidassem bem de Ruth, deixando cair de propósito grãos e espigas para ela colher, e alimentar também Noemi. Permitiu-lhe beber da água dos servos e comer com eles. Correlacionando conosco, não merecíamos coisa alguma, estávamos longe de Deus, apartados de Deus. Contudo, o Senhor nos alcançou com a sua misericórdia. Nós ganhamos mais do que merecíamos. Graça é quando nós merecemos o que o Senhor nos dá. Mas a misericórdia é quando a gente não merece, Ele nos dá mesmo assim. E hoje desfrutamos graça sobre graça. Boaz sempre foi muito correto. Quando Ruth se deitou aos pés dele por conselho de Noemi, ele não fez nada com ela, ele preocupou-se com ela e prometeu casar-se com ela. Ele tinha domínio próprio. É possível que muitas vezes sejamos tentados a pecar, mas precisamos exercer o nosso domínio próprio, que faz parte do fruto do Espírito, invocando o nome do Senhor para sermos livrados do pecado e fortalecidos na fé. Noemi e Ruth estavam viúvas e pobres. Noemi precisava ser resgatada para que a possessão, as posses do marido não desaparecessem de Israel. Havia lá uma lei do levirato, Deuteronômio 25, de 5 a 10, onde o cunhado casava-se com a esposa do irmão. Então o irmão falecia e o cunhado, o irmão do que falecia, casava-se com a cunhada. Não se tratava apenas de encontrar um marido para Ruth, mas também gerar descendência para Elimeleque. Em Israel, o nome tinha ligação com a herança. Se o pai de uma família não deixasse descendentes masculinos, seu nome desapareceria da herança de Israel. Temos uma lição espiritual aqui. Precisamos cuidar dos nossos irmãos, para que não empobreçam espiritualmente. Como é que a gente descobre se está pobre espiritualmente? Quando os irmãos deixam de reunir, quando não buscam comunhão uns com os outros. Então precisamos ter um coração de lutar pela possessão, pela posse das riquezas de Cristo. Boaz tinha uma afeição por Ruth, mas antes submeteu-se ao fato de haver entre os parentes próximos de Elimeleque outro resgatador, outro parente. Este, pela proximidade do parentesco, teria, antes de Boaz, direito de se casar com Ruth. Entretanto, este resgatador não quis, desistiu do intento. Alegou que teria prejuízo, pois o descendente seria do antigo marido de Ruth, Elimeleque, e não seria descendente dele. Então deixou para Boaz fazê-lo. No capítulo 4 de Ruth, temos então o resgate de Noemi, o casamento de Boaz com Ruth. O resultado da ação de Boaz foi gerar um ancestral para o Senhor Jesus. Ou seja, Cristo foi gerado nesta atitude dele. Eles fazem parte da genealogia de Jesus, Ruth e Boaz. Tudo que fizermos para resgatar os irmãos deve ter como consequência gerar Cristo neles. Ruth 4,17 nos mostra o primeiro filho de Boaz e Ruth, que foi considerado filho de Noemi, para dar descendência a ela. Então a descendência para Elimeleque aconteceu, e o seu nome não mais seria apagado da herança de Israel. Esse filho se chamou Obed, que significa servo, aquele que serve. Aqui temos um outro aspecto de Cristo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, Mateus 20, 28. O Senhor nos serve a fim de que possamos nos achegar a Deus, além de trazer Deus para dentro de nós. Ele nos serve para que possamos nos achegar a Deus, além de trazer Deus para dentro de nós. O livro de Ruth é um livro de vida. Precisamos ganhar a herança, sim, mas isso precisa ser feito por meio da vida de Deus em nós. É de dentro para fora. É da vida de Deus crescendo em nós. Tudo o que fizermos deve ter o alvo de gerar Cristo. Toda obra de Deus
deve ser feita pela vida de Deus em nós e não pelo nosso esforço ou capacidade naturais. O resultado de tudo isso é Cristo gerado em mim, em você e nas pessoas. Ruth prova que não importa a sua origem, você pode fazer parte da família de Deus. Espero que tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu, aqui embaixo está inscrever-se. Inscreva-se, você vai ter acesso aos vídeos que já existem e aos que virão. Lembrando que a ICEL, a Igreja Cristã em Londrina, que tem um canal no YouTube e também no Facebook, está estudando os 4 evangelhos, a harmonização dos 4 evangelhos. Que o Senhor possa nos dar uma excelente semana, uma abençoada semana para todos nós, os nossos familiares, os nossos queridos, as pessoas que realmente a gente tenha contato. E que assim seja. Amém.